Graça e paz do Senhor Jesus, um bom dia a todos, amém? Bom dia, amém. Deus seja louvado pela nossa vida, Deus seja louvado por estarmos aqui para aprender a palavra do Senhor Jesus, amém? E a alegria, já estamos aí mais da metade do livro, passamos aí da metade de Hebreus, que vai até o 13, perdão. E tem sido muito proveitoso, como eu sempre falo, né? Uma carta muito importante para nós, para entendermos sobre o Evangelho, sobre a nova aliança, e assim podemos viver, né, conforme o que Deus propôs para nós, que possamos desfrutar do que Ele fez, né, através do sacrifício dele na cruz, e darmos fruto, né? Todo crente deseja, né, dar fruto para Deus, deseja ser produtivo, ser abundante em tudo que faz, né, para o Senhor. Só que muitas vezes a gente se perde, né, no como fazer isso, como é que a gente dá fruto, como é que a gente vai fazer alguma coisa para Deus. E a nossa intenção aqui, né, ao estudar a palavra de Deus, ao distinguir as alianças, ao distinguir o Novo e o Velho Testamento, para que a gente chegue a esse objetivo, né? Muitas vezes as pessoas criticam, né, quem prega o Evangelho da Graça, mas o fato, né, e às vezes até acusa sobre que a gente quer que passa a mão sobre quem está pecando, encoberto o erro, mas não é isso. A questão é que a gente tem que tratar da mesma forma que Deus trata, né? Se Jesus já resolveu o problema do pecado, por que nós ainda vamos ficar discutindo isso? Ao invés de concordar com Ele, e concordando com Ele a gente já vai estar, né? Isso é viver espírito, é concordar com o que a palavra diz, né? E aí as coisas velhas se passam, né, na nossa vida, mas se a gente fica com foco no que já foi resolvido e tratando o assunto como se ainda não fosse resolvido, como se nós devêssemos resolver, e aí que a situação, né, continua, né? Mas se a gente trata o assunto como realmente algo que Deus já fez, né, a gente segue adiante para coisas novas, amém? Então vamos já iniciar esse estudo de hoje, né? Vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine mais uma vez. Pai querido Santo, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo privilégio, Senhor, de poder ler, de poder entender. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar ministrando essa palavra aos outros irmãos, junto com a minha mãe, para que todos cheguem, meu Pai, para que mais pessoas consigam entender o que o Senhor fez na cruz e possamos viver e dar frutos para o Senhor, possamos, meu Deus, colocar uma pedra sobre o assunto que o Senhor já resolveu e seguimos adiante para novas coisas, para novas experiências, meu Deus, e desfrutando de todas as riquezas que Cristo nos fez herdeiros. Em nome de Jesus, amém. Bom, muito bem. Então nós vimos aí, estamos no capítulo 8 do livro de Hebreus. Leia para nós. A antiga aliança era o símbolo transitório da nova, superior e eterna, da qual Cristo é mediador. Ora o essencial das coisas que temos dito e que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade no céu, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, nesses dois versículos aí, temos o autor retomando algumas coisas que ele já tinha dito, inclusive no capítulo 1, versículo 3, né, que ele diz que Cristo, quando ofereceu o sacrifício, se assentou à destra, né, da majestade, assim, da destra de Deus. Ele também aponta o que Paulo falou, né, lá em Efésios capítulo 1, versículo 20,
sobre Cristo estar sentado à direita de Deus, e também Colossenses, que a gente estudou, né, o último estudo. E essa imagem, esse fato de Cristo estar à direita de Deus, né? Isso aí tudo, irmãos, está uma coisa concordando com a outra, né? Uma coisa está ligada à outra. E para que a gente tenha essa base, para que a gente tenha essa certeza de que a palavra não está sendo jogada por acaso, mas mais uma vez certifica aí um Espírito falando através de pessoas e épocas diferentes, mas a mesma coisa. Amém? Amém. E ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que é lá no céu. E qual o Senhor fundou, e não o homem. Aqui, o tabernáculo de Salomão foi o homem que construiu. Né? Mas o tabernáculo do céu, o verdadeiro tabernáculo, quem fundou foi o próprio Deus. Amém? Então, olha aí, já mais uma, ele apontando mais uma vez que a velha aliança é inferior. Né? A velha aliança, ele vai falar mais tarde, ela caducou, ela já não serve mais. Tá? Então existe uma nova e essa nova é superior. Pode continuar. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Continua? Então, então ele vai falar que todo sumo sacerdote ele deve oferecer alguma coisa, né? Isso aí está, vamos voltar aí a Hebreus capítulo 5, no capítulo 5, versículo 1. Todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelo pecado. Então todo sumo sacerdote ele tem uma missão a cumprir. Ele é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Todo sacerdote, tá? Todo sumo sacerdote. E aí ele está falando, então se os da antiga aliança tiveram, Jesus também teve esse papel, né? Como sumo sacerdote, de oferecer dons e sacrifícios. Pois tem que ter alguma coisa a oferecer. O que acontece? Os da antiga aliança tinham os animais para oferecer. Agora, Cristo, ele teve a si mesmo. Ele entregou a si mesmo. Ou seja, ele não entrou de mãos vazias também. Ele entregou a si mesmo. Amém? Amém. Efésios 5. Eu vou dar uma lida aqui rapidinho. Efésios 5. Para a gente aí pegar o entendimento completo aí. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então, né, Cristo, ele é o Cordeiro de Deus, né? Então ele mesmo, sumo sacerdote e oferta ao mesmo tempo, tá? Ele não entrou de mãos vazias no templo para oferecer algo. Aí olha que interessante aqui no versículo 4. É uma ideia do que o autor já falou antes. Olha aqui. Se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei. O que é isso? Vamos lembrar aí dos outros domingos? Jesus era da tribo de Judá. E os sacerdotes da antiga aliança eram de qual tribo? De Levi.
Então, Jesus, de acordo com a lei, ele seria desclassificado, ele não seria, né, o sumo sacerdote, porque a lei não aceitava ninguém de outra tribo, né? Somente da tribo de Levi. Então, a lei desqualifica Jesus. Então, Jesus não pode ser sacerdote de acordo com a lei, né, de Moisés. Mas, o que Davi falou? Ele era sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Amém. Então, se o ministério dele, se o sacerdócio dele fosse terreno, se ele, né, na verdade não seria possível, é o que o autor está falando. Porque os da lei, os sacerdotes instituídos de acordo com a lei já ainda estavam presentes. Tá? Só que aí ele vai falar no 5 que essas coisas dos sacerdotes da lei, eles servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Tá? Então, lá em Colossenses capítulo 2, 17, nós vimos isso. Que a lei é uma sombra das coisas futuras. Né? Tudo que aconteceu debaixo da lei, estava apontando para a nova aliança. Para a realidade que é Cristo. Né? É como mostrar um retrato em preto e branco, mas aí você chega e vê a pessoa, né, frente a frente. Então a aliança era como uma foto daquelas antigas, bem borradas, você não via direito, né? E depois você chega à realidade em Cristo. Na verdade nem isso, né? Pode ir muito mais além, é muito mais profundo que isso. Talvez você vê uma foto antiga, preto e branca, borrada, no escuro, né? Com pouca luz. Você via ali uma imagem e tal, não conseguia definir direito. Mas quando chegou Cristo, ele trouxe a realidade das coisas e trouxe muito mais nítido. E as pessoas puderam ver de fato quem era Deus. Né? Por isso, irmãos, que a gente tem há muita confusão das pessoas entenderem a Bíblia por isso. Porque elas veem Deus agindo de uma forma no Antigo Testamento e não conseguem, se a gente não tiver um entendimento da nova aliança, a velha vai continuar obscura. As coisas ali, e aí a gente vai ter um entendimento errado de Deus. Por quê? Você pega aí, vamos pegar um clássico bem difundido sobre o livro de Jó. Tá? Aí, Jó, quando as coisas ruins começaram a acontecer com ele foi para a terra, foi para o chão e rasgou as suas vestes e começou a gritar: Nu eu saí, nu eu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Olha o que Jó falou. Ele falou que Deus que deu ele tudo aquilo que ele tinha e depois Deus tomou. E aí as pessoas hoje em dia ainda tomam isso como verdade. Só que Jó, ele não tinha entendimento de Deus. Ele achava que Deus era isso. Deus é que dá e Deus que tira. Deus é que dá o bem, mas Deus também faz o mal. Tanto é que quando a mulher dele fala lá, Jó, abençoa seu Deus e morre, o que ele fala? Você fala como uma louca. Se eu aceitei o bem de Deus, por que eu não ia aceitar o mal? Então, Jó, a mentalidade dele era de que Deus faz o bem e faz o mal. Como tem muita gente hoje, né? Exatamente. Muita gente hoje pensa isso. Eu estou doente, foi Deus que me colocou doente, porque Deus está me ensinando alguma coisa. Eu estou desempregado, é porque Deus está me ensinando alguma coisa. Né? Ou então é por causa de alguma coisa que eu fiz. Então, Deus, para muita gente, ainda faz o bem e faz o mal. Só que o segredo para entender essas passagens do Antigo Testamento é você ter entendimento do Novo Testamento primeiro. Que o Novo explica o Antigo. Amém? E aí o que acontece? Naquela época ninguém tinha muito entendimento, nem todo mundo, talvez raras pessoas, eu até me arrisco a dizer, raras pessoas tinham entendimento da existência do mal, do diabo, aliás. De que o diabo e os demônios é que operavam
né, para o mal das pessoas. Então eles não entendiam. Aconteceu o mal foi Deus, aconteceu o bem foi Deus, tá? Eu estou doente foi Deus, eu estou curado é Deus. Então tudo de bom e de ruim vinha de Deus. Só que aí o Novo Testamento vem para trazer um entendimento e dizer, não, Jesus mesmo falou que ele veio para desfazer as obras do diabo. Então, ou seja, todas as enfermidades, todas as opressões, toda a pobreza, toda a maldição vinha do diabo, né? E por quê? O diabo aproveitava, muitas vezes, por exemplo, na questão da maldição, ele aproveitava da lei para oprimir as pessoas. Então ele continua, a lei já condenava e o diabo sempre trazia a memória do povo para que eles ficassem debaixo da maldição. E não, ao invés de buscarem a salvação em Cristo, né, em Deus, porque eles não sabiam de Cristo ainda, mas eles buscavam sair da situação pelos próprios esforços, né? E aí, creio que foi Tiago que falou que ele diz o quê? Todas as coisas boas, todas as boas dádivas vêm do Pai das luzes, que é Deus. Então, ou seja, tudo que é bom, tudo que é bom vem de Deus. De Deus só vem coisa boa. Só vem coisa boa. Amém? Amém. Então, a velha aliança era uma sombra. As pessoas ainda estavam na sombra, eles não viam com clareza. Tá? Assim como Moisés foi divinamente instituído por Deus, e aqui fala que ele também foi avisado, que era instruído para fazer o tabernáculo de acordo com o que ele tinha visto no monte. O que é isso? Quando Moisés subiu no monte Sinai para receber a lei, ali, durante aqueles 40 dias, Deus mostrou a ele o tabernáculo do céu, né? Deus mostrou a ele o tabernáculo e disse para ele fazer a mesma coisa, né, ali entre o povo. Então Deus falou, faça tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. E Moisés fez. Deus mostrou a ele, mostrou as medidas, mostrou tudo ali, e Moisés fez. Só que todas as coisas desse tabernáculo tinham a representação. Elas eram apenas símbolos do que a realidade é de fato. Então aí a gente pega só uns exemplos para a gente não prolongar. Você pega o altar de bronze onde os sacrifícios eram oferecidos. O altar de bronze, porque o bronze representa, na Bíblia, o julgamento, representa condenação. Né? E ali que quando aquele animal inocente, né, era colocado ali, ele era condenado pelos pecados de quem? Do homem. Né? Do homem. Né? E aí, esse altar representa quem? Cristo. Que ele recebeu a condenação, recebeu o julgamento por nós. Então, a antiga aliança apontando para a nova, né? Para a realidade de Cristo. Então, se a gente vai pegar o próprio Santo dos Santos, é a própria figura de Cristo, né? A tampa do propiciatório, onde o sangue era derramado, Cristo, né? Lá foi em Êxodo que tem escrito que Deus falou, eu falarei através do propiciatório. Então tudo que a gente ouvir, irmãos, tem que passar por Jesus, que é o propiciatório. Jesus é aquele cujo sangue foi derramado. Tá? Então o propiciatório o que significa propiciatório? Tornar propício, tornar favorável para alguém. Cristo, quando recebeu a condenação, ele se tornou favorável, tornou Deus favorável para nós. Amém? Amém. Então, quando Deus fala, a gente tem que ouvir o que Deus fala através de Cristo. Então, tudo que a gente lê na Bíblia tem que passar pelo propiciatório. Ou seja, tem que filtrar o que é realmente Cristo falando. Amém? Amém. E não tomar aquilo, é assim e pronto, acabou. Não, mas eu vou passar pelo filtro do propiciatório. Então, versículo 6, mas agora ele alcançou, falando de Jesus, alcançou ele ministério tanto mais excedente, quanto é mediador de um melhor conserto,
que está firmado, confirmado em melhores promessas. Então, Cristo, ele foi feito mediador de um ministério mais excelente, eu falei excelente, mas excelente. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 fala isso, né? Que nós fomos feitos ministros de uma nova aliança. Deixa eu ler lá. Vamos abrir para você. Versículo 6. Diz assim: o qual, né, falando de Deus, nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Amém? Então, Cristo foi feito ministro, sumo sacerdote do Espírito. Então, Cristo, quando ele lembra como ele falou lá, as palavras que eu digo são Espírito e vida. Então, Cristo ministra o Espírito, ele ministra a vida. E assim, Deus nos tornou também a mesma coisa. Nós somos feitos ministros do Espírito e não da lei. Nós fomos feitos para ministrar a nova aliança, Amém. não a aliança antiga. Amém? Amém. Infelizmente, muitos ainda estão ministrando a lei. A lei. Né? Nem sempre a própria lei de Moisés, mas uma mistura de lei com regras de cristianismo, com regras de conduta, e até com política eles misturam. Né? E não estão ministrando a vida, não estão ministrando o Espírito, né? O Novo Testamento, a Nova Aliança. E aí diz aqui no final desse versículo também que essa nova aliança está firmada sobre melhores promessas. Então, irmãos, o que nós temos hoje é melhor. Né? Então vamos ficar com o que é melhor. Se Deus está nos dando algo novo, porque é para a gente deixar o antigo de lado. Tá? Ele quer novas coisas. Como ele falou no Antigo Testamento, eis que faço novas todas as coisas. Amém? Amém. No versículo 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem efeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Entendi. Então, aqui fala assim, se aquela primeira fora irrepreensível, ou seja, não tivesse nenhuma falha, não precisava colocar uma nova. Tá? Quando você compra um objeto novo na sua casa, por exemplo, um celular, você só compra um novo, geralmente, né? A lógica, pelo menos, é você comprar um novo porque o velho não funciona. Se sua TV antiga não está funcionando, ou se você resolve comprar uma nova, é porque você não está agradando mais da antiga. Porque a nova tem mais funções mais que te ajudam mais no dia a dia. Então, você deixa a velha de lado. Essa é a tendência. Se você recebe uma coisa nova, a tendência é deixar o antigo de lado. E aqui está falando, se a antiga ainda estivesse perfeita, se ela fosse perfeita, não precisava de uma nova. Se ela tivesse sido sem defeito, exatamente. Né? Só que vamos entender, aqui está falando da aliança. A lei faz parte dessa antiga aliança. Então, a lei o problema não era com a lei. O problema era com a aliança de uma forma geral. A lei é boa, perfeita, né, e santa, como diz lá em Romanos, capítulo 7. Mas o problema da aliança é que ela não era só a lei, tinha as pessoas, tinha o povo de Israel. E o problema estava no povo. Por quê? O pecador. A lei é espiritual, mas o homem é carnal, o homem é pecador. Né? O homem sem Deus é pecador. E aí que não dava certo. A lei é o padrão de Deus, é o padrão, né, inalcançável de Deus pelo nosso esforço. Então, por isso que a aliança não funcionou. Por isso que ela tinha, o defeito dela estava na fraqueza do homem. Amém? Então, a lei não encontrava alguém que... Né? E aí que o homem estava sempre falhando.
Então é por isso que, aí se continua, mesmo assim a lei não, como a intenção dela era outra, ela não tornava ninguém santo. Ninguém alcançava o padrão dela, porque ninguém se tornava santo. Não era pelas atitudes. A santidade que Deus quer é a santidade, né, interior, é do coração. É algo espiritual e não carnal. Amém? Amém. Continue. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu o tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daquele dia, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, aqui agora o autor de Hebreus está falando, está citando aí uma promessa que Deus fez lá no Antigo Testamento. Então, Deus aqui está repreendendo, né? Ou seja, exortando eles, lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Então, olha para você ver, Jeremias, né, centenas de anos antes, já estava também dizendo para a casa de Israel que Deus faria uma nova aliança. Amém? Amém. E essa nova aliança seria diferente da primeira. Olha o que Deus iria fazer, né? Capítulo 31, versículo 31 de Jeremias. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Até aqui por enquanto. Então, Jeremias profetizou isso, né? E agora o autor de Hebreus está lembrando, né, essa promessa. Só que é interessante, olha os termos dessa promessa. Primeiro que esse concerto não é igual o concerto que Deus tinha feito com os pais deles, ou seja, com o pessoal do passado. Então já não é igual. Então aqui já é algo, irmãos, uma dica, né? Uma dica super importante aí, né? Falando que a antiga aliança e a nova não são iguais. E o que muito acontece nos dias de hoje é que a gente interpreta a nova como a continuação da velha. E não é continuação, é uma coisa nova. O Novo Testamento não é como o Antigo Testamento. Amém? Amém. E aí as pessoas querem tomar tudo, né? As coisas do Antigo e pôr no Novo. E não dá certo. É o que Jesus falou. Não se deita, não se coloca um remendo novo num pano velho. Isso. Né? E aí os dois vão sair estragados. Não coloca vinho novo em odre velho, porque senão o odre vai se romper. E aí o vinho novo é desperdiçado. Né? Então quando a gente mistura a antiga e a nova aliança, o que acontece? A antiga aliança é baseada na lei. E aí se você põe a nova aliança no meio, a lei perde sentido. Ela perde a força que ela tem. Tá? Você vai diminuir a lei que não pode ser diminuída. E aí que vai entrar os problemas, né? Que você vai começar a colocar a lei ao nível do ser humano. E a lei não é. A lei é espiritual, a lei vem de Deus. Tá? A lei representa
toda a perfeição de Deus. E só que é a perfeição, né, completa, espiritual, não só física. Então, e aí você tira essa firmeza da lei. Por outro lado, nessa mistura, a graça também a graça que é a base da nova aliança, ela vai perder a graça, por assim dizer. Porque vai ser uma graça, ela vai deixar de ser graça, porque vai ser algo merecido. Tá? E aí vai ter aquela questão de o que acontece muito, as pessoas vão começar a caçar brechas onde não há. Vão caçar, vai ter como é que a palavra diz? Acepção de pessoas. Com o meu pecado, Deus tem que ser misericordioso. Com o pecado do irmão, não, porque a lei vigora. Então ele vai misturar as coisas e vai ter essa divisão. E na verdade é o que acontece. Tá? Muitas pessoas vão lá, elas passam por um problema, por uma situação, elas falham, e aí vem dizer que Deus permitiu, porque tal. Mas se o outro passar, você está errado, você tem que consertar, senão Deus vai pesar a mão. Então, a misericórdia é sempre a nosso favor, mas contra o irmão. Tá? Então, misturar a antiga com a nova aliança é isso que dá. E aí que ninguém desfruta como é. Tá? Então, a antiga e a nova não são a mesma coisa. A nova aliança não é segundo o concerto que Deus fez com os antepassados, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Então Deus não fez o que ele queria ter feito, porque o povo não ficou na aliança. Eles sempre estavam falhando, estavam sempre quebrando a aliança. Amém? Amém. Aí ele vai afirmar agora o que é esse novo conceito. Depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Então, os termos da nova aliança. Deus vai colocar as minhas leis no seu entendimento. Só que se a gente percebeu lá em Jeremias falou, porei a minha lei no singular. Porque a lei do Antigo Testamento é singular, é uma coisa só. Uma lei que contém vários mandamentos, né? 613 mandamentos, mas é a lei. Então, sempre que se refere à lei no singular, está falando sobre toda a lei de Moisés. Só que aqui, o autor de Hebreus fala as minhas leis. Por que isso? Porque no Novo Testamento existem duas leis apenas. A lei da fé em Jesus Cristo, né? E a lei do amor. Então, foi o próprio Jesus falou. Temos, crer naquele que Deus enviou. E a segunda coisa, amar ao próximo como eu os amei. Então, isso aí que se baseia. Aliás, foi João que reafirmou isso aí, né? Que Jesus falou. Então, o autor de Hebreus fez de propósito. Porque Deus não vai pôr a lei de Moisés no nosso coração. Deus não vai colocar em nós, por exemplo, se a gente... Imaginem se fosse a lei de Moisés. E uma das coisas da lei lá é relacionada a certos alimentos que não podia comer. No momento que a gente comesse carne de porco, a gente se sentiria mal, não do estômago, mas mal, se sentiria condenado. Porque se o Espírito Santo habita em nós, isso iria, né? E se isso está no nosso coração, a nossa nova natureza iria identificar isso como errado. Se a gente comesse camarão, a mesma coisa. Se a gente vestisse roupas feitas com linho e com lã, né, juntos, a gente se sentiria condenado. Né? A gente sentiria a culpa logo, a consciência logo afetaria isso. Mas quem é de nós, gentios, que sente isso? Quem é de nós que vai comer alguma dessas comidas e se sente culpado? Né? Eu falo não a culpa de ter alguém falado conosco, mas que vem de dentro. Porque muitos hoje em dia seguem isso aí, né? Tem uma religião, seita, sei lá o que é, que eles vivem a lei do Antigo Testamento, né? E sempre pregam
sobre a gente não poder comer carne de porco, por exemplo. Quero saber se eles sentem essa culpa que vem de dentro deles ou se é por causa do que é pregado. Tá? Com certeza é pelo que é pregado. Não que vem deles, não que é um desejo deles desde criança não comer isso. Né? Ou desde que se converteram, perdão. Então, irmãos, não é a lei do Antigo Testamento que está no nosso coração. Senão todas essas coisas viriam à tona se a gente fizesse errado. Tá? Mas as leis, que são as leis do Novo Testamento, fé em Deus e em Jesus Cristo, e amar o próximo como Jesus nos amou. Tá? É interessante que não é amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas amar ao próximo como Jesus nos amou. Jesus, ele mesmo falou, eis que vos dou um novo mandamento. Né? Um novo mandamento para a nova aliança. Amar ao próximo como ele nos amou. Então, ou seja, vai muito além, porque eu amar o próximo como Jesus me amou, eu tenho que receber o amor de Deus primeiro. Eu tenho que receber esse amor que Jesus teve por mim. Eu tenho que meditar nele, receber ele, ter consciência dele, e é só então que eu amo o próximo. Então a nova aliança nunca é um peso para nós. Eu tenho que amar o próximo, eu tenho que amar a Deus. Não. Para eu amar a Deus, eu primeiro recebo o amor de Deus. Né? Então o Deus na nova aliança, ele sempre, o que ele pede de nós é porque ele já concedeu poder para isso. Tá? Nossa parte é sempre a resposta ao que Deus já fez, em nós e por nós. Amém? Então ficou esclarecido as minhas leis do seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Então Deus fez essa aliança aí, essa nova aliança, e os termos são diferentes. E agora olha aí, versículo 11. Pode ler. E não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com suas... Então, esse 11 também é a continuação lá de Jeremias, né, no versículo 35. Ele continua isso. Não ensinará cada um seu próximo, falar, vai conhecer o Senhor. Não, todos nós conheceremos o Senhor. Por quê? O Espírito Santo vem habitar em todos nós. Todo crente tem o Espírito Santo vivendo dentro dele. Por quê? Só um parênteses aqui. Por que o Espírito Santo pode habitar em todo crente? Porque se todo crente significa que recebeu Jesus como Senhor, logo a Bíblia diz que ele é transformado, ele nasce de novo, não mais pecador, mas nasce justo. E é por isso que o Espírito Santo habita na pessoa. Não é porque a pessoa é boazinha e faz tudo certinho. É porque Cristo pagou pelos pecados dessa pessoa, e quando ela creu, ela se tornou nova criatura, se tornou uma casa para o Espírito Santo. Se tornou uma casa habitável, porque o Espírito Santo não habita no pecado. Então, se ele habita em alguém, é porque o Cordeiro de Deus já tirou o pecado dessa pessoa. Amém? Quando ele morreu na cruz. Então, irmãos, essa parte de... Não é que eu não posso ensinar meu irmão, mas não é porque o meu ensino não vai vir dele. Eu vou, na verdade, direcionar o meu irmão a desfrutar do que ele pode ter com Deus. Isso é o que a gente faz hoje, né? Eu estou mostrando aqui a palavra, apontando para que os irmãos, né, desfrutem da intimidade com o Espírito Santo, né, tenham conhecimento da verdade, né, e por si mesmos vão conhecer o Senhor. Eu não posso te ensinar a conhecer a Deus. Isso é caso de cada um. A gente está ministrando a palavra. Conhecer Deus, conhecer o Espírito é com você, com Ele, tá? É algo individual. E todos nós podemos conhecer o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Então não importa se você é novo convertido, não importa se você já é cristão há 10, 20 anos, não importa se você desempenha algum cargo na igreja, não importa se você tem um ministério já, né,
desenvolvendo, o que importa é que Deus diz aqui, desde o menor até o maior. Não importa isso mais. Todos conhecerão o Senhor. Antes, apenas o sacerdote, o sumo sacerdote, podia ouvir a Deus. Só os profetas, né, ouviam a voz de Deus. Hoje não. Hoje todos nós podemos. O cristão que acabou de nascer, ele pode ter comunhão com Deus. Amém? Amém. E aí, o que firma isso, irmãos? Por que Deus pode se revelar e se tornar conhecido de todos? Por que esse novo conceito funciona? É pelo versículo 12. Lê aí para mim. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Até aqui. Então, tudo isso que Deus falou aqui, né, do Novo Testamento, da nova aliança que ele está fazendo, ela vai funcionar pois ele vai ser misericordioso com as nossas iniquidades e dos nossos pecados ele não vai se lembrar mais. Então, agora presta atenção, se na antiga aliança, todo ano vocês tinham que oferecer sacrifício, então, no mínimo, todo ano eles estavam lembrando do seu pecado. Então, o pecado estava sempre ali diante deles. O pecado sempre era lembrado, Deus nunca esquecia dos pecados do povo. De fato, lá em, acho que Deuteronômio, Deus diz o quê? Que Deus visitaria o pecado das pessoas até a 3ª ou 4ª geração. Então, ou seja, o pecado que meus avós cometeram, se eu estivesse debaixo da antiga aliança, eu poderia estar pagando por eles. Tá? É aquela questão da maldição hereditária. Isso era real. Tá? É real, mas só que em Cristo tudo isso cai por terra. Então, o pecado antes era sempre lembrado, porque os animais nunca podiam tirar o pecado. Eles apenas cobriam. Né? Eu sempre repito isso aqui. Mas hoje, por que Deus não se lembra mais dos nossos pecados? Porque eles foram perdoados. Porque por causa de quem que Deus perdoou nossos pecados? Por causa de Cristo. Então Cristo se entregou como propiciação pelos nossos pecados. João lá na sua carta fala isso. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só nossos, mas de todo mundo. Então, se Cristo se ofereceu para pagar o pecado, por que Deus vai cobrar o pecado de novo? Então Deus seria injusto se ele cobrasse o nosso pecado em Jesus e depois cobrasse de novo também, de nós também. Amém? Amém. Como uma dívida no banco. Se você pagou, o banco não pode te cobrar mais. E se você tem ali o recibo, ele não pode te cobrar. Amém? E aqui Deus fala, tudo isso vai funcionar. O Espírito Santo vai habitar em vocês, porque o pecado vai ser perdoado, você será nova criatura e já não tem mais pecado para lembrar, porque Cristo já pagou por tudo. Isso não quer dizer, irmãos, que o pecado não exista, não quer dizer que a gente não peque, o que quer dizer que o que realmente quer dizer é que Deus não vai se lembrar porque o pecado já foi perdoado. Pecado perdoado. Para Deus, pecado perdoado é pecado esquecido. Para nós pode não ser, mas Deus não é como um homem. Amém? Amém. Então, se Deus fala que Ele não vai mais se lembrar, a gente precisa confiar nisso. Amém? Não. Mas as pessoas hoje, falando aí do Espírito Santo, muitos dizem o quê? O Espírito Santo ficou me mostrando o meu pecado. Eu estava orando e o Espírito Santo mostrou o tanto de erro que eu tenho. Não, não foi o Espírito Santo. Sinto muito, foi a sua consciência ou foi o diabo, tá? Mas não foi o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai apontar uma coisa que já foi resolvida. Ele não vai apontar como erro algo que já foi resolvido. O Espírito Santo não vai discordar de Jesus, nem do Pai. Se Jesus pagou, por que o Espírito Santo vai dizer que você tem que mexer com esse pecado, você tem que coisar isso? Você está passando porque você pegou. Não, irmãos. Isso não é Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo não vem para nos trazer condenação. Aí a pessoa vai dizer, mas a Bíblia diz, lá em João capítulo 8,
que o Espírito Santo nos convence de todo pecado. Então vamos lá ver o que a palavra diz. João capítulo 8. Capítulo 16, versículo 8. Eu troquei as coisas. João 16, versículo 8. Então Jesus falando aí sobre o Espírito Santo. Olha o versículo 7. Todavia eu digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu enviá-lo-ei. E quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele convencerá o mundo do pecado, porque não creem em mim. Ele convencerá o mundo da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Então, ele fala 3 coisas aí, né? Primeiro, ele vai conhecer o mundo. Quem é o mundo? De acordo com a Bíblia, às vezes fala do sistema, mas às vezes fala das pessoas. As pessoas do mundo são as pessoas que não nasceram de novo. Então, as pessoas que não nasceram de novo, as pessoas que não são salvas, o Espírito Santo vai convencê-las de que elas, do pecado delas. Se eu entendo, muitas pessoas, o que acontece é que elas não acham que estão erradas. Elas acham, por exemplo, eu posso fazer o que eu quiser, eu não estou fazendo mal para ninguém, então está tudo bem comigo. Eu sou uma pessoa boa. Muitos falam isso. E aí que quando elas têm um encontro com a palavra, e o Espírito Santo testifica a palavra, é o momento delas se verem como pecadoras. Quando elas se veem que elas estão no pecado, quando o Espírito Santo convence elas de que elas, do pecado delas, é a hora que elas buscam perdão. Se você, irmão, não acha que está errado, aliás, se a pessoa não acha que está errado, ela não vai pedir perdão. Mas o Espírito Santo, é preciso uma revelação do Espírito Santo para que elas se vejam que são pecadoras. Então, agora vamos com a aula de português. Quando ele vier, convencerá o mundo. Aí no versículo 9. Convencerá do pecado porque não creem. Isso aí está falando que eles não creem. Eles, quem são eles? As pessoas do mundo. As pessoas que não nasceram de novo. Porque essas pessoas não creem em mim. Só que aí depois olha como ele muda. Da justiça. Vai convencer as pessoas da justiça. Mas quais pessoas? Porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Esse vereis aí é a segunda pessoa do plural. Vós. Vós, quem é? Quando é que a gente usa vós? Quando a gente está falando diretamente com algumas pessoas. Pelo menos com mais de 2, de 2 acima. Então, vós, ou seja, a pessoa que está ouvindo Jesus. A primeira lá da justiça, do pecado, porque eles não me verão, porque eles não creem em mim. Então, ou seja, a terceira pessoa do plural, eles ou elas, é quando a gente está falando de alguém. Então, a pessoa não está presente, nem sempre está presente, mas a gente está falando delas. Elas não creem em mim. Segunda pessoa do plural é a pessoa com quem você fala. Então, aqui, quando Jesus está falando, provavelmente para os discípulos e os seguidores ali que ouvem dele. O Espírito vai convencer da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não vós, não me vereis mais. E aí, essa justiça, que justiça? O Espírito Santo vai nos convencer que nós temos a justiça de Cristo. Nós não vemos Jesus, mas nós vamos crer. O Espírito Santo vai nos convencer que mesmo você não estando vendo, você tem a justiça de Deus. Você é a justiça de Deus. E terceiro, vai convencer do juízo, porque o juízo vai vir sobre quem? O príncipe deste mundo. Já está julgado. Na verdade, ele já está julgado. A sentença dele já está decretada. Amém? Amém. Então, irmãos, uma regra básica, o Espírito Santo não nos convence do pecado mais. Uma vez que você é cristão, você já nasceu de novo, o Espírito Santo não vai te convencer do pecado, porque Cristo já pagou pelo seu pecado. Amém. Ele vai convencer as pessoas que não nasceram de novo
de que elas são pecadoras e que elas precisam de Cristo. Uma vez que elas acreditam e cedem ao testificar do Espírito Santo, elas vão nascer de novo e não vão mais passar por isso. Não vão mais ser lembrados de seu pecado, não por Deus, né? Então o Espírito Santo não vai lembrar elas disso, porque isso já foi resolvido. Então elas vão entrar para o segundo grupo de pessoas, as pessoas que o Espírito vai convencer da justiça. Amém? Amém. Então, voltando lá no texto, essa chamada a cláusula da nova aliança está baseada no quê? No perdão total dos nossos pecados. Então, tudo que Deus fez e se tornou possível a nós, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado, né? Nosso pecado. Amém? Amém. E aí ele termina dizendo novo concerto. O que aconteceu com o primeiro? Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido, está prestes a desaparecer. Isso. Então, se Deus fez uma nova aliança, então a antiga já está antiquada. A outra já está ultrapassada, já está antiquada. Então, o que foi tornado velho e se envelhece ou antiquado, está perto de se acabar. Então, se nós estamos numa nova aliança, a antiga já não serve mais. É o que ele quer dizer. Então, se tem uma nova, a outra já não funciona para nós. Se você comprou um aparelho novo, você tem que deixar o outro de lado. Porque o novo é melhor do que o antigo, né? E em termos da nova aliança, o autor tem apresentado aqui vários motivos de que a nova aliança é superior. E é o que realmente funciona para nós. A antiga aliança, irmãos, jamais vai funcionar. Tá? Ela não funciona para nós porque sem Cristo nós vamos fazer o quê? Vamos ter a nossa justiça própria. E Deus abomina a justiça própria. Porque se a gente faz de nosso esforço, a gente não vai depender de Deus. E se a gente faz tudo que a gente faz por nosso esforço, é trato de imundícia. Por mais bonito que seja a sua atitude, se ela não partiu, se ela não é uma resposta ao que Deus fez na sua vida, ela não serve. Tá? Você pode vender a sua vida, vender os seus bens e dar para os pobres. Tudo. Vender tudo e dar para os pobres. Mas se isso não foi em resposta ao amor de Deus, jamais vai ser aceito. Muitas pessoas estão fazendo o quê? Eles fazem coisas boas, mas eles estão fazendo isso para agradar a Deus. Eles estão fazendo isso para Deus aceitar. Estão fazendo isso às vezes com um sentimento de culpa, então estão querendo pagar um erro que fizeram. São trapos de imundícia. Tem pessoas que gastam a vida inteira fazendo caridade, mas a intenção é ser salvo. E hoje em dia muitas pessoas no meio cristão estão fazendo coisas para barganhar com Deus. Eu vou fazer para Deus me aceitar, eu vou fazer para receber de Deus. Então eu tenho que pagar. É a famosa frase, né? Pagar o preço. Isso, irmãos, é totalmente errado. O único que pagou o preço foi Cristo. Ele pagou por completo. Né? Cristo falou, está consumado. As últimas palavras dele. Não foi, agora vão lá e pague o preço. Eu fiz minha parte, agora faça a sua. Jesus não falou isso. Ele disse que está consumado. Amém? Amém. Então, a nova aliança é melhor. Vamos ficar com ela. E na verdade, né, só um detalhe, irmãos. Nós que somos gentios, nós não temos de fato uma nova aliança. Nós temos uma aliança só. Porque a antiga aliança não foi feita conosco. Tá? A antiga aliança foi feita com Israel. Com o povo de Israel. Nós só temos uma aliança. Nós temos a aliança da graça. Tá? Então nós temos apenas a graça para nós. Né? A aliança a aliança, se a gente não tem, a gente entende, né? É uma nova porque em relação a que Deus fez com Israel. Ela é nova, sim, é a nova aliança. Para nós gentios, ela é a aliança. Amém? Amém.
A gente fala, nesse caso não tem problema a gente falar que estamos na nova aliança. Nós estamos na nova aliança porque a gente tem entendimento que existiu um antigo. Tá? Não está errado falar. Então, irmãos, essa é a palavra de hoje, né? O autor apresentou mais motivos para a gente crer e confiar na graça. Ele nos deu mais motivos para a gente se firmar, né? Para a gente entender que esse é o acordo, né? Não é melhor do que ele é o que tem de melhor que Deus projetou para nós. Então vamos ficar com ele, vamos confiar no Senhor, vamos confiar na graça do Senhor, vamos descansar, vamos nos esforçar para descansar. A gente às vezes quer esforçar para agradar a Deus, esforçar para isso, esforçar para aquilo. Não. A recomendação do autor é que a gente esforce para descansar, que está tudo feito. Quando a gente anda descansado, né, espiritualmente falando, tudo vai fluir. Tudo que a gente for fazer, a partir do descanso, vai fluir. Se a gente quer fazer, né, só no esforço, vai ser muito difícil ou vai ser impossível. Mas quando a gente faz a partir do descanso, tem a mente descansada em Deus, tem o espírito repousado, né? De fato, como a palavra diz, nós estamos assentados com Cristo, vamos permanecer sentados com Ele, né? O espírito está sentado e aí o corpo vai trabalhar. E aí nós aqui na terra vamos trabalhar, né? E aí, como Paulo disse, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Por que Paulo disse? Aí ele continua, não eu, mas a graça de Deus em mim. Então, quando a gente tem a mente repousada em Deus, a gente consegue fazer muito mais do que se fosse no esforço. Amém? Amém. Então, que Deus possa, né, continuar revelando a palavra dele no seu coração e gerando aí, né, a sua confiança, a nossa confiança nele, e para que o trabalho possa frutificar, né, e dar frutos para a vida eterna, como é a intenção de Deus. Amém. Uma boa semana, uma semana de boas respostas, de boas notícias. Jesus abençoe a todos. Amém. Que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Um abraço para todos. Até Bom domingo que domingo. vem.